eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Paz a todos que estão entrando na live. Tá bom o som aí? Puder dar um joinha pra mim, fazendo favor. Beleza, então. Só esperar uns minutinhos, tá? Pra gente já começar. Só para dar um tempo para as pessoas entrarem. Quem puder mandar pelo aviãozinho para mais pessoas, né? Tá recebendo dessa palavra do Senhor. Paz, Jennifer. Eu posso enxergar. Paz, Ti, tudo bem? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar. Quem puder mandar, tá? Para as pessoas, através do aviãozinho. Curtir, compartilhar, que deve aparecendo para mais pessoas também. É bênção, né? A gente poder compartilhar a palavra do Senhor. Bom dia. Do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Deixa eu mandar para algumas pessoas aqui também. Coloque as tuas mãos no seu coração. Agradeça, 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 agradeça. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor. Graça e paz a todos. Paz, pastora querida. Vão curtindo, compartilhando, né? Para chegar para mais pessoas. Uma palavra para a gente começar, né? A semana. Essa segunda-feira abençoada. Minha herança é teu amor. Só esperar uns minutinhos, tá? Pra mais gente tá entrando. Mas vai ficar gravado também, porque eu sei que segunda-feira muitas pessoas trabalhando, não dá para assistir, né? Aleluia. Se eu me humilhar diante do teu altar. Já deixa esse louvor aí entrando no seu coração. Já vai se conectando com o Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos estar começando então.
porque essa live também vai ficar gravada, porque, né, muitas pessoas já estão no trabalho e vai acabar vendo depois, tá? Mas você manda também para mais pessoas, porque é bênção a gente receber do Senhor e poder compartilhar, poder servir também muitas pessoas, né, com a palavra do Senhor. Amém? Vamos estar fechando os nossos olhos, quem puder, quem não, pode estar orando do seu jeito aí, tá? Porque às vezes está trabalhando e tal, mas vamos estar colocando a nossa vida diante do altar do Senhor, porque tudo é para a honra e glória do nome dele. Amém? Pai, Tu és o nosso Deus, um Deus fiel, um Deus tremendo, um Deus que cuida de nós com muito amor. Pai, Tu és bom, a Tua fidelidade dura para sempre, Senhor. Tu tens guardado, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, Senhor, a nossa família, Deus. Então, Senhor, que permaneça assim, Senhor, guardados debaixo das Tuas asas, Senhor, em nome de Jesus. Quero colocar minha vida diante do Senhor, Pai, para que eu seja instrumento nas Tuas mãos, para que o Senhor possa, Senhor, falar através da minha vida tudo que o Senhor quer falar, Senhor, para mim e para as pessoas que estão ouvindo, Senhor, que estão assistindo essa live. Deus, eu quero desvaziar inteiramente de mim, Senhor. Pode me encher, Deus, da Tua presença, Senhor. Que eu possa, Senhor Jesus, transmitir tudo o que o Senhor quer falar para a Tua igreja, Pai. Tudo é para a honra, a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor, engrandecemos o Teu nome porque Tu és bom, Senhor, e a Tua misericórdia, Senhor, são renovadas a cada manhã sobre a nossa vida, Pai. Então, Senhor, fala aos nossos corações, que os nossos corações estejam, Senhor, abertos, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Tudo que o Senhor tem, Senhor Jesus, nessa manhã para nós, Senhor. E que nenhuma palavra, Senhor, se perca no meio do caminho, Deus, com distrações, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que Teu Espírito repouse sobre nós, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Já estendemos, Pai, para a nossa casa, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz, Joyce, paz, Neia, sejam bem-vindas. Peguem aí, meninas, a Bíblia, caneta, um caderno, né? Por quê? Porque assim, hoje eu vou estar falando do livro de Colossenses. E então eu vou estar trazendo uns versículos, mas a hora que você puder, pega com calma, sabe? No seu tempinho, no seu lugar secreto, um tempo de devocional com o Senhor e leia todo esses 4 capítulos que tem de Colossenses. Porque é uma bênção, olha, muita coisa boa o Senhor falando ao nosso coração, nos alertando, nos encorajando. Então assim, estude, pegue Colossenses depois e leia cada versículo, porque é bênção para a sua vida. Aqui, para não ficar muito longo, eu vou estar trazendo alguns versículos, tá bom? Então, vocês colocam aí, Colossenses, né? São 4 capítulos, então a gente vai dar uma pincelada, amém? Então vamos começar assim, ó. No primeiro capítulo, ele fala assim, ó: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta, junto com o nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Então aqui, Paulo está escrevendo uma carta, ele estava preso, e ele estava escrevendo uma carta, ele escreveu uma carta para a cidade de Colossos, né? Para a igreja de lá. Então, ele escrevendo na carta, para quê? Para encorajar aquele povo, porque ali naquela igreja tinha também muitas pessoas, novos convertidos. Então, para que não se perdesse nesse tempo, né? Por quê? Porque aceitou Jesus, como nos dias de hoje. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, para que a gente não venha se perder no meio do caminho, com falsas doutrinas, com heresias, com coisas que não estão na palavra do Senhor, né? Que não é de acordo com as Escrituras. Então aqui ele vem encorajar o povo, né, de Colossos, os colossenses. Então, através desse encorajamento, ele vem alertando eles também. E qual que é a nossa alerta que ele traz ali e que a gente pode trazer também para os dias de hoje? Para que a gente estude as Escrituras. Para que não é qualquer coisa que as pessoas falarem, até dentro do templo, aonde a gente estiver. Às vezes é uma boa intenção, mas às vezes é uma heresia.
Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E como que a gente vai saber dessas coisas, se é verdade ou não? Através da palavra de Deus, através das escrituras que o Senhor já deixou. Então, Paulo fala muito isso para eles. Primeiro, encorajando eles, fiquem firmes. Para os novos convertidos, fiquem firmes, não deixa a tua mentalidade ser levada por boas conversas, às vezes. E aqui fala muito de parte mística, né? Naquele tempo tinha muitas coisas da parte mística. Então, o que acontecia? Ele falou muito assim, estude a palavra, né? Eu encorajo vocês a ficar firme nos caminhos do Senhor, porque só há um Deus, né? E através aqui ele fala, Cristo é supremo. Então, é o início e o fim. Não tem. Tudo que não está alinhado a Cristo, que não está na palavra do Senhor, não é verdade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado pelas coisas que a gente ouve. Aí a gente tem que vir diante do Senhor. Senhor, isso é verdadeiro? Não é? Como que eu vou saber? Através de estudar as Escrituras. Porque somente quando a gente estuda as Escrituras do Senhor, nós somos libertas. A mente nossa é renovada a cada dia. Por quê? Porque a gente vai aprendendo do Senhor. Primeiro, sempre quando a gente já é um novo convertido, você é neném. Você está gatinhando ainda. Então, tudo que às vezes as pessoas falarem, às vezes a gente vai acatar. Olha, é verdade isso. E às vezes, e muitas das vezes não está nas Escrituras. Às vezes é um entendimento da pessoa, às vezes é algo, né, motivacional assim, mas não é isso. Paulo aqui, ele adverte a gente do quê? Da gente prestar atenção, estudar as Escrituras, para que a gente possa conhecer mais de Deus. Conhecer do Cristo, que é supremo, e já basta. Porque quando nós temos um encontro com o Senhor, aqui no comecinho mesmo, no capítulo 1, ele fala sempre assim, ó, sempre oramos por vocês, aqui Paulo falando para a igreja, sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai nosso Senhor, Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança, confiante naquilo que lhes está reservado no céu. O primeiro encontro que nós temos com o Senhor, a esperança que vem no nosso coração quando nós encontramos ao Senhor. Por quê? Porque as expectativas do quê? Do céu, da eternidade, da salvação. Aí ele fala, vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Então, quando nós conhecemos a Cristo, nós recebemos o quê? A mensagem das boas novas de Jesus, que Jesus é vida, que nós... Aí, o que acontece? Quando a gente está lá desanimado, quando a gente está na dificuldade e a gente conhece o Senhor, ou às vezes até você não está passando por dificuldade, mas é apresentado Jesus para você, que é o Evangelho das Boas Novas. Quando você tem esse encontro com o Senhor, qual que é a nossa expectativa? A esperança da salvação, através de Jesus. Aí ele fala depois, no 6, no 1:6 ele continua falando. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando. Elas têm crescido e dado frutos. Aí mais embaixo, no 9, ele fala assim, ó. Por isso, desde que ouvimos falar a respeito da igreja, não deixamos de orar por vocês. Paulo intercedendo, Paulo, Timóteo, mesmo preso, eles intercedendo por essa igreja. Para quê? Para que eles não viessem se desviar dos caminhos do Senhor. Eles tiveram um encontro com Jesus, começaram já a ter a mudança de vida, mas que eles permanecessem firmes na fé em Cristo. Que eles não se distraíssem com coisas que não estavam na palavra do Senhor. Aí ele fala assim, pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. É isso que nós devemos pedir ao Senhor. Senhor, me dê entendimento, me dê, Senhor, sabedoria. E nós temos à disposição as Escrituras, que é a nossa bússola, que é onde o Senhor nos fala o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, o que nós devemos agir. E aqui ele fala, para quê? Para que não haja distração, para que a gente não seja comprado por qualquer conversa. É Bíblia, é Paulo falando, então serve para nós, para os nossos dias.
Aí ele fala assim, mais para baixo ele fala no 15, no 1:15, ele fala, o título da minha Bíblia fala assim, ó, Cristo é supremo, e ponto. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades no mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Jesus. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então a cabeça é Jesus. Nós, como igreja, somos o corpo e temos que estar ligado na cabeça que é Jesus. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Aqui eu já quero parar um pouquinho. A gente tem que se perguntar, onde Deus está na nossa vida? Ele tem sido prioridade na nossa vida? Ou a prioridade da nossa vida tem sido outras coisas? O trabalho, os filhos, a casa, o serviço, o carro. O que tem sido prioridade para nós hoje? Porque a nossa prioridade tem que ser Cristo. Porque quando a nossa prioridade é Cristo, todas as outras coisas Ele vai acrescentar, Ele vai cuidar. Mas Ele tem que ser o dono do nosso coração. Ele tem que ser o primeiro em tudo. Você vai fazer algo, você vai fazer um negócio, você vai comprar algo, primeiro coloque Deus. Isso é um alerta para a gente também, porque é uma instrução, na verdade, né? Para que a gente tenha um entendimento da palavra com sabedoria e faça coisas segundo o coração de Deus. Aí você pergunta, Senhor, é para eu fazer esse negócio? É para eu ir? É para eu ficar? Então nós temos o quê? Que dar prioridade para o Senhor. E no nosso coração, que é o nosso altar a Deus, Ele tem que ser o primeiro em tudo. Aí continuando, pois foi do agrado do Pai que toda plenitude, olha que lindo, toda plenitude habitasse no Filho, em Jesus. Lindo esse versículo, toda plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Então é só por meio de Jesus, a nossa ponte, o que liga a nossa vida, a nossa reconciliação com o Pai, para que possamos ter acesso ao Pai, nós temos que passar por Jesus, aceitar Jesus, deixar Ele ser prioridade da nossa vida, amar Jesus, servir a Jesus com todo o nosso coração, seguir os passos de Jesus, porque Ele, através dele, que nós fomos reconciliados com Deus. Por meio do sangue de Jesus na cruz. É através do sangue de Jesus vertido naquela cruz que nós podemos ter acesso, livre acesso ao Pai. E o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E ele coloca ainda assim, 21, e isso falando para a igreja de Colossenses. Isso inclui vocês e inclui nós também, que antes estavam longe de Deus, né? Através do pecado nós estávamos longe. Se nós não tivéssemos conhecido a Jesus, nós não teríamos esse acesso a Deus. Mesmo às vezes a gente achando, não, Deus é meu Pai, mas nós não teríamos acesso somente pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus na cruz, houve essa reconciliação. Aí ele fala, eram seus inimigos, deles, separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, Jesus, os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos. O que quer dizer os santos? Separado. Quando nós encontramos a Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, demos liberdade para Ele entrar no nosso coração, aí sim, Ele fala que nós somos santos.
que nós somos separados do mundo. Porque o que é a conversão? É você mudar de rota. Eu estava indo aqui, aí eu conhecia Jesus. Eu estava indo aqui o quê? No pecado, nas falhas, nos meus maus pensamentos, porque isso é a carne, né? Pecaminosa. Aí eu continuava andando nesse caminho. Aí o Senhor nos escolheu e Ele nos apresentou. Ele nos apresentou a Jesus. E Ele, através de Jesus, nós fomos reconciliados. Aí eu me converti, eu mudei o meu caminho. Se eu estava indo nesses pecados, nessas coisas que não agradavam o Senhor, quando eu conheci Jesus, que é vida, que é libertação, que é salvação, eu mudei a minha rota. E ele fala assim: é preciso, porém, olha Paulo falando, é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Isso é muito bênção, é muito forte. Por quê? Porque quando a gente conhece a Jesus, no meio do processo, às vezes as dificuldades são tão grandes que às vezes a gente desanima. Às vezes a gente passa e fala: Senhor, mas será que as minhas promessas, tudo que o Senhor tem para a minha vida, porque a Bíblia ela é recheada de promessas que o Senhor já deixou para nós e que no tempo certo vai acontecer. Nós vamos conseguir acessar isso em Deus. Mas o que acontece? Às vezes as lutas estão tão difíceis, às vezes as nossas emoções estão tão danificadas que a gente não consegue se firmar no Senhor. Então Paulo aqui ele fala, é preciso para a igreja, para os colossenses lá, é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade que é Cristo e nela permaneçam firmes. Está difícil? Permaneça firme. Se agarre no Senhor, não olhe para o lado, não deixe a sua mente ser distraída. Foca no alvo que é Cristo. Estude as Escrituras, a palavra de Deus, ela é vida para nós. Porque a cada dia que você vai se alimentando desse pão vivo, você vai aprendendo mais do Senhor, você vai aprendendo mais de Jesus. O Espírito Santo de Deus vai trabalhando no nosso coração. Ele vai curando, ele vai libertando e a gente vai tendo mais força. E a cada dia que passa, fala: Senhor, é igual fala no versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo esse versículo, porque às vezes na dificuldade eu lembro, eu falo: Senhor, eu creio, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se não deu certo naquele devido momento, é algo que Deus está trabalhando, ou é algo melhor e maior, ou é algo que Ele precisa trabalhar em nós. E nós precisamos aceitar. Por quê? Porque é o tempo de Deus, não é o nosso. Precisamos ter obediência, um coração obediente e grato. A obediência, ela gera bênçãos na nossa vida. A obediência. E a gratidão é a chave. Porque quando a gente não tem um coração grato, a gente só fica murmurando. Tudo que acontece não tá bom. A gente fica com o coração insatisfeito. E não é isso que Deus tem para nós. Ele tem promessas, no tempo certo vai acontecer, mas a gente precisa ficar firme, para que a gente ganhe o quê? Que a gente consiga alcançar a salvação. Porque são todos os dias nós pecamos, mas glória a Deus que nós temos um livre acesso a Deus. Que nós podemos chegar: Senhor, eu não consegui isso, ou eu falhei nisso, ou eu fiz algo que não agradou o Senhor, porque na hora o Espírito Santo já testifica no nosso espírito que não era de Deus, que não agradou o coração de Deus. Mas nós temos um lugar para voltar. A gente vai diante do Senhor com toda humildade, porque nós precisamos ter um coração humilde como o de Jesus, e isso é um exercício todos os dias para nós. Porque o nosso coração de ser humano tende a ser orgulhoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado e pedir para o Senhor: Senhor, tira todo orgulho do meu coração, Senhor. Toda vaidade, tudo, Deus, que impede de eu acessar o que o Senhor tem para a minha vida. Porque às vezes a gente fica patinando. Então, em todas as coisas, o Senhor, Ele coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que acontecem. Então que a gente aprenda a ver com esses olhos, com os olhos gratos ao Senhor. Aí ele fala assim, no 23 ainda: não se afastem da esperança,
Por isso que nós fomos chamados para um propósito. Cada um de nós fomos chamados para um propósito em Deus. E a gente tem que ter claro, se pergunte nessa manhã, qual, Senhor, é o meu propósito? Qual é a minha missão? Porque se a gente não tem propósito, a gente fica vagando. A gente faz, mas não tem algo que te dê mais esperança do que você saber o seu propósito em Deus. Quando você sabe o seu propósito, que você tem uma missão em Deus, porque Ele fala que Ele nos levantou, que é para a gente ir pregar o Evangelho em todo lugar, a tempo e fora de tempo. Não é só na igreja, é fora da igreja, é numa padaria, é no seu trabalho, onde você estiver. Nós precisamos ser luz e sal nessa terra. Aí você olha as pessoas que não conhecem a Cristo, nós já conhecemos a Cristo, glória a Deus. E aqueles que ainda não conhecem, leve a palavra, leve a esperança. Olha, tá difícil, eu não vejo saída, agora é o fim. Você tem a palavra de Deus dentro do seu coração, que um dia foi pregado para você. Eu tenho a palavra de Deus que um dia foi pregado com amor para mim. E eu vou entregar a palavra de Deus aonde eu for. E você faça isso, você é instrumento de Deus nessa terra. Precisamos se apropriar disso e levar o que fala aqui no 23, esperança. E qual é a nossa esperança? Jesus. Não é de tanto falar, mas você vai e apresenta Jesus. E é o Senhor quem faz todas as outras coisas. O nosso papel, orar, interceder, amar, perdoar, esse é o nosso papel. Aí ele fala assim também: não se afastem da esperança, não se afastem de Jesus, que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Aí, mais para baixo, ele fala assim, no 25, Paulo falando: Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo. Olha que coisa mais linda, Jesus. Olha a responsabilidade nossa. Olha o que Deus, Ele bota mais fé na gente, às vezes, do que a gente mesmo. Às vezes a gente fala: meu Deus, mas o que eu vou falar diante disso? Fale a palavra. Fale que Jesus é a nossa esperança, que há esperança para aquela pessoa que já